Você gosta de obras de arte? Ah, eu tenho certeza. Sabe por quê? Quem é que não gosta de obras de arte? Tem algumas que a gente gosta mais, outras que a gente gosta menos, mas cada um tem a sua preferida. E são essas obras que nos fazem revisitá-las, tanto quanto temos vontade de fazer ou necessidade, enfim. Cada vez que olhamos para essas obras, elas nos trazem detalhes e histórias que às vezes não vimos anteriormente. E é isso que nós vamos fazer nesse espaço. Nós vamos tratar sobre obras de arte, aquilo que você não viu, aquele detalhe que passou despercebido. Eu sou Stephanie Godoy, arte educadora e uma eterna apaixonada em histórias da arte. Quando eu falo histórias, são todas as histórias que envolvem esse universo tão incrível e tão fascinante. E para a gente começar a nossa jornada, nós vamos voltar um pouco no passado, no Renascimento. Vamos falar sobre uma obra bastante icônica, Hieronymus Bosch com O Jardim das Delícias Terrenas. E pra gente começar, a gente precisa fazer as nossas referências. Vamos começar um pouquinho falando sobre Hieronymus Bosch, um pintor renascentista, mas que não fazia parte do contexto do Renascimento italiano. Hieronymus Bosch era do norte da Europa, especificamente dos Países Baixos, Holanda. Então, o que acontece nessa região? Ela tem um desenvolvimento artístico um pouco diferente das outras, porque o Renascimento traz um renascer das referências artísticas greco-romanas, que eram muito baseadas em regras e padrões. E a Itália tinha muita referência visual, muitas obras, muitos escritos, muito material para os artistas se inspirarem. Já os artistas do norte não tinham isso. E também vamos levar em consideração que algum tempo depois a Holanda se torna parte da Reforma Protestante, né? Se torna um país não absolutista católico. Bom, mas enfim, seguindo. Hieronymus Bosch, então, vive um contexto um pouco diferenciado. Os renascentistas do norte da Europa não tinham essas referências de regras e padrões, então por isso a obra deles era muito mais fundamentada no realismo, né? Então aquilo que eles viam e como eles poderiam copiar para a realidade perante a forma como o olho vê. Não tinham os mecenas, que eram os patrocinadores de arte daquele momento, eram um pouco diferentes. E aí entra o nosso personagem. Hieronymus Bosch não tinha essa necessidade plena de depender de patrocínios, porque ele era rico, simplesmente por isso. O fato dele ter casado com uma mulher de bastante posses e uma credibilidade na sociedade deixou para esse artista um conforto muito grande para criar as suas formas fantásticas e audaciosas. Então, para isso, eu vou convidar vocês para ver a imagem da obra citada e eu vou acompanhar daqui também, porque a obra de arte a gente tem que olhar, né, gente? Bom, então vamos lá. A obra que vocês estão vendo, ela é feita em formato de retábulo. O retábulo é uma peça ornamental que fica na parte superior de altares de igrejas. Os retábulos, eles têm diversas formas, tamanhos, proporções, estilos, isso depende muito do período que ele foi feito, por quem ele foi feito. Mas aqui no caso, essa peça não foi feita para uma igreja, ela foi feita para um palácio de um aristocrata. Eu não vou falar sobre isso porque isso já dá uma outra história. Bom, mas voltando. Ela é um tríptico, então isso significa que ela é dividida em 3 partes. Nós temos a parte central, é uma peça em madeira, nós temos a parte central, a parte direita e esquerda são peças avulsas, mas são conectadas com a parte central através de dobradiças. Então isso quer dizer o quê? A imagem pode ser fechada. E esse tríptico, quando ele é fechado, ele apresenta uma outra obra, que é, como a gente pode dar uma olhadinha agora, é uma representação de Deus e a criação do mundo. Se a gente der uma olhadinha lá no cantinho da parte esquerda superior de vocês vão ver que tem uma figura bem pequenininha, e essa figura é Deus. E Deus olha para esse globo e ali dentro ele está promovendo a sua criação. Então, quando o tríptico é aberto, ele está dando uma continuidade da história de Gênesis. Então, fechado, você tem a presença de Deus criando o mundo e
aberto, você tem o momento em que Deus começa a criação do homem. E é partindo desse ponto que a gente vai começar a nossa análise. Então vamos lá, gente. A obra, ela tá dividida, como vocês podem ver, em 3 partes. A primeira parte é uma representação do paraíso, o paraíso criado por Deus. Então logo em seguida é mostrar a cena que é retratada nesta primeira parte. É o momento em que Deus está criando Eva. Como a gente pode ver um pouco mais abaixo desta parte, nós temos a presença de Deus segurando a mão de uma mulher. Então, Deus acabou de criar Eva. Do outro lado tem Adão, que acabou de acordar. Então, aquela história de tirar da costela de Adão para criar Eva. E essa imagem, ela tem um ponto interessante, porque bem na frente de Deus tem um pocinho, um poço de água. Só que estão saindo diversas criaturas horrendas, peçonhentas. E o que isso significa? Já é um prelúdio do que vai acontecer logo em seguida. Então a gente parte para a cena do meio, que é a maior cena. E essa cena representa pra gente qual foi a consequência dos atos humanos pós o desfruto, né? A experimentação do fruto proibido, que foi tentado pela serpente. Como a gente pode dar uma olhada, essa cena do meio mostra literalmente uma festa sem regras e limites, né? Por quê? Primeiro a gente vai prestar atenção que existem diversas criaturas estranhas, que isso inclusive justificou a presença do Bosch. A pesquisa de diversos surrealistas em relação ao trabalho do Bosch, né? Colocando ele quase como um santo protetor. Essas criaturas estranhas são misturadas com formas humanas, formas grotescas, mas se a gente olhar bem no centro da imagem, dá pra ver que tem um lago, que é uma fonte. Essa fonte existem mulheres ao meio e elas estão seduzindo quem tá passando ao redor. Existe meio que um bacanal aqui, então uma ideia ali de um ato sexual completamente cheios de experimentação. E essa obra, ela traz uma coisa interessante. Na mesma parte do meio, lá embaixo, nós vamos poder ver, bem na parte baixinha mesmo, vocês vão poder ver 2 frutas. Essas frutas, elas têm algumas pessoas que estão devorando. E aqui remete ao ato de comer o fruto proibido e como esse fruto proibido remeteu a toda essa lei sem ordem, né? Essa coisa desenfreada que está acontecendo aqui. E aí partimos para a última parte da obra, que é o inferno musical. Então, você pecou e através do seu pecado você vai pagar por isso. E aqui eu vou destacar primeiramente a imagem central de uma árvore em formato de ovo. É um ovo quebrado, é um ovo oco. Representa a ideia de não ser uma árvore da vida. É o contrário, justamente por ela estar quebrada e tal. Se nós dermos uma olhada bem de perto, tem um rosto nessa árvore. E aqui é o autorretrato do Bosch. Ele se coloca na imagem. Como é que nós sabemos disso? Ele fez uma série de outros trabalhos onde ele remete à criação dessa árvore. Se nós descermos um pouco na visão, nós vamos ver instrumentos musicais grandes, gigantes, e todos eles estão torturando alguém. Então, é uma relação direta ali com a boemia, a vida fácil, desenfreada, mas você vai pagar por isso. Embaixo também nós temos uma lebre, e essa lebre está segurando uma lança. Tem um homem de cabeça para baixo, sem calças, e essa lebre vai empalar este homem. Não é um castigo muito bom. E na frente da lebre a gente também vê alguns cachorros devorando o seu próprio dono. Então é bem aquela ideia: pagou, meu filho? Pecou, meu filho? Tu vai pagar. Então, essa foi a primeira obra que nós analisamos. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Quer saber mais sobre essas histórias? Então faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha, salva e comenta o que você achou. Beijos!